Vamos lá, queridos. Eu vou falar disso meio que numa introdução, né? E depois, conforme a gente for avançando nos versos, a gente vai pegando os versículos e você vai se lembrar também, né? Porque senão eu ia ter que pegar uma enxurrada de versículos para falar disso e você vai se lembrar. Então, essa aula se chama O Reino em seus 3 aspectos. Você sabe que a palavra do Senhor diz o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, não é? O reino de Deus é semelhante, porque o reino de Deus, porque quando vier o reino, né, a oração do Pai Nosso começa, né, praticamente dessa forma, falando do reino de Deus. Então, eu não sei quanto a você, mas esse é um assunto que sempre me chamou muita atenção, né? Já cheguei a separar, aí não entendi nada, eu separei o que era reino de Deus, o que era reino dos céus, e daí, né, tal. Mas eu queria falar dos 3 aspectos do reino, né? O reino, ele acontece de 3 formas, ele tem 3 aspectos. Ele tem o aspecto da aparência, e daí nós vamos falar sobre isso. Ele tem o aspecto da realidade do reino, e ele tem o aspecto da manifestação do reino. Então, na verdade, queridos, é como uma crescente, né? Então, ele passa pela aparência, quando nós falamos do reino, ele passa pela aparência, depois ele caminha para a realidade do reino, né? O reino já não é só aparente, ele é real, e depois tem a manifestação do reino. Então, vocês sabem, né? Tem os remédios originais, né? Lá, não sei se é assim que fala. É assim que fala? Remédio... o de marca lá. É original, né? Então, tem os remédios originais, né, que foi patenteado, lá o laboratório pesquisou, fez lá aquela fórmula, deram um nome para aquele remédio e tal. Daí tem os genéricos, né? Os genéricos você sabe que é igualzinho o original, não é? Só não, como já abriu a patente, né? Então eles não é mais só aquele laboratório que pode vender, aí tem o genérico. Mas tem um outro que chama similar, não tem, André? Que os... E para deixar mais espiritual, farinha de joio. Então, o que é o similar? O similar, ele é semelhante, mas não é nem o genérico. Você entende? Tá? Então, quando você for comprar um remédio, né, eu uso muito genérico, né? Mas quando você for comprar um genérico, se você não for comprar lá o de marca, né? Que até para remédio tem marca, ô vida dura, né? Se você não for comprar o remédio de marca, você compra o genérico, claro que de um laboratório bom, né? Mas você compra um genérico, mas não compre o similar, porque o similar vai faltar alguma coisa que tem na receita não, na composição original. É isso, André? Você viu como eu estou sabendo? Então, mas por que eu estou falando isso? Ai, gente, preciso ligar um ventilador aqui. Cadê o ventilador pretinho? Não está aqui embaixo, não? Não? Lá em cima, não precisa, Zélia. Eu acho que a emoção me baixou a pressão. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas parábolas da palavra do Senhor, a Bíblia diz assim: o reino de Deus é semelhante. O que quer dizer semelhante? Similar. O que quer dizer similar? Parecido. Amém? Então, o Senhor não está falando que o reino é exatamente aquilo. Está dizendo, é semelhante, é similar, é parecido. É para nós termos uma ideia do que é,
É para a gente pegar 80% daquilo para saber o que é. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez a imagem dele e a semelhança dele. Semelhante, parecidos. Nós somos deuses? Não somos. Semelhante é parecido. Então, o primeiro aspecto do reino é a aparência. Então, você vai ver muitas pessoas com aparência do reino. Você conhece aquela pessoa que ela é tão boazinha, ela é tão legal que ela só falta se converter? Não é? Quantas pessoas nós conhecemos? Eu conheço várias pessoas assim. Sabem quem tem, assim, eu estou falando de uma forma bem, porque na verdade a gente pode explicar isso só para a cristandade, amém, queridos? Só para os cristãos, na verdade, né? Mesmo que não evangélicos, mesmo para outros cristãos, né? Os romanos e tal, né? Então, assim, tem a aparência do reino, mas não é reino, mas se parece. Se parece. Então, assim, a Igreja Católica se parece com o reino? Se parece. Não parece? Parece. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que eu creio que dentro da Igreja Católica tem pessoas salvas, tá bom? Tá? Eu sei que se a Maria Luísa estivesse aqui, eu ia ser posta em disciplina. Não, né? É que ela fala que eu não posso falar isso para as pessoas. Ela diz assim, que eu não posso falar isso para as pessoas, porque as pessoas não entendem a profundidade, daí vai achar que todo católico é salvo. Né? Então, eu creio, como na igreja evangélica. Tem um monte de gente dentro da igreja evangélica que não é. Né? Então, por exemplo, eu creio que existam pessoas dentro da igreja católica que são salvas sim, porque tem uma vida reta assim, só que tem que ter vida reta, né, queridos? Tem que ter uma vida, e tem gente séria, né? Alguém aqui tem coragem de falar que a Madre Teresa de Calcutá foi para o inferno? A gente não sabe, amém, queridos? Nós não sabemos de ninguém quem foi para o céu e quem foi para o inferno, a não ser aqueles que a palavra do Senhor diz. Mas eu não estou falando nem por causa da obra que ela fez. Tem um monte de espírita que faz uma obra parecida com aquela, não é isso. Mas o porquê é que ela fez a obra? Ela diz que ela fez a obra porque o Senhor mandou. Então, se você escuta, se você lê a biografia dela, se você não soubesse que ela era católica, você acha que ela era crente. Por causa da direção, né? Então, não estou falando... Então, quando a gente fala semelhança, né? Isso serve para a igreja católica e serve para a igreja evangélica, infelizmente, né? Serve muito para a igreja evangélica. Né? É a semelhança, parece que faz parte do reino, mas não faz. Parece. Então existe um grupo de cristãos, tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, que parece que fazem parte do reino. Tem semelhanças com o reino, né? São cristãos, adoram a Jesus, creem no... Tá tudo bem, Flor. Ah, não tem problema, obrigada, viu? Não, tá. Então, eu já estou voltando já. Então existem as semelhanças do reino, né? Então, queridos, nós não cremos por vista, amém? Por isso que eu falo para você, já falei aqui várias vezes, né? Que os dons não me impressionam, porque isso pode ser semelhança do reino. Uma pessoa se mover nos dons pode ser só semelhança do reino. Lembra lá em Mateus, não sei se é 5, que vai falar sobre profetizamos em teu nome. É 5, gente? Profetizamos seu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas. E o Senhor fala assim, malditos do meu Pai. Orra. Semelhanças do reino. Então, nós precisamos saber a diferença da semelhança do reino para o reino. Então, a gente marcou aqui, né? O reino na aparência. Ele tem a aparência do reino
ele tem apenas a semelhança. Aí você vai ver isso nas parábolas de Mateus, nas parábolas das 10 virgens vai falar sobre isso, na parábola do semeador, que acho que é Mateus 13, vai falar sobre isso, porque o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante, Então, aparência não é necessariamente reino. Amém, queridos? Dentro da casa, é por isso que você vê tanto escândalo dentro da casa do Senhor. Porque tem homens e mulheres de Deus. Eu estou falando de pastores e estou falando de ovelha também, né? Porque não é só pastor que dá escândalo, amém, queridos? Embora o peso seja outro, né? Mas não é só pastor, né? Que apronta. Alguns pastores, né? Que aprontam. As ovelhas também aprontam. Então, isso tudo tem cara de crente, tem cheiro de crente, tem roupa de crente, mas é só semelhança. É por isso que nós precisamos saber a diferença. É por isso que a palavra diz que a gente vai reconhecer pelo fruto. É por isso que a palavra diz que é para a gente não ficar com os olhos nos homens. Nós não podemos, queridos, porque se você está de olho num homem, na aparência espiritual daquele homem, na semelhança que ele tem com Cristo, né? Se você está de olho na aparência, ele cai, você cai junto. Então nós não podemos. Semelhança é uma semelhança, falta algumas coisas. Semelhança é similar, falta algumas coisas. Você está entendendo? Tá bom. Bom, então nós vamos para o outro aspecto, que é a realidade do reino. Então, qual que é a realidade do reino, queridos? A realidade do reino é Cristo em vós, esperança da glória. É essa a realidade do reino. Quando nós sabemos que o reino está dentro de uma pessoa? Quando a pessoa muda, não é? Quando ela realmente começa a viver de acordo com o reino. Então, eu queria que você fosse lá em Lucas 6. Tem alguns textos, a gente não vai ler todos, é claro, né? Deixa eu ver se é isso que eu quero. Lucas 6. Eu marquei aqui 17, mas acho que não é, né? Deixa eu ver. Vamos ler Mateus 5, calma aí, gente. Não, são as bem-aventuranças, mas eu quero dar uma resumida aqui. Vamos ler em Lucas mesmo, vai? Então, Lucas. Jesus diz assim. Calma aí, gente. Ok, vamos ler em Lucas mesmo, diz assim, Lucas 6, verso 20. Levantando ele os olhos para os discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque serão consolados. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome
como indigno por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Aí vai dizer, mas ai dos ricos, eu vou ler isso que eu acho que eu tenho que explicar isso, vai. Mas ai vós dos ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, vós que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós, o que agora ride. Bom, eu vou ler essa partinha, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu só quero deixar uma coisa clara aqui, para vocês entenderem. Queridos, veja só, você sabe, né, lá a história do jovem rico, você sabe, né, o jovem rico, ele fazia tudo o que a lei mandava, né, era bem semelhante, né, o jovem rico, só que ele era similar, porque faltava uma coisa, né, e daí Jesus disse, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e daí ele não aguentou. Esse Isaac ele não teve coragem de entregar. E ele saiu triste e falou que não podia. Existe, na palavra do Senhor, quando diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? No reino dos céus, acho que está. Queridos, o que isso quer dizer? Né? Acho que nós já falamos aqui, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. É assim, a agulha não é agulha, tá? Agulha de costurar. Agulha é uma fenda que existe nos muros de Jerusalém. Existe até hoje, tem lá. Então, o que são essas fendas? Essas fendas é um lugar onde as pessoas conseguem passar. Uma pessoa consegue passar por lá, mas um camelo não passa. E por que essas fendas? Porque é claro que tem vigias lá e tudo mais, né? Os sentinelas, os atalaias ficam lá olhando e tal. Mas em determinado momento, que eu não sei que horas que é, não vou falar porque eu não sei, mas vamos dizer, vai 6 horas da tarde, as portas da cidade se fechavam. As portas se fechavam. E os comerciantes ricos, que estavam com seus camelos todos apainelados, todos cheios de mercadoria, todos cheios de coisa, se eles chegassem depois do horário que a porta se fechava da cidade, porque você sabe que a porta da cidade era uma proteção, se eles chegassem depois que a porta se fechasse, eles não conseguiam mais entrar. Se eles quisessem, eles poderiam passar pela fenda da agulha, pelo buraco da agulha, só que o camelo não conseguia. E o camelo ia ficar lá fora com as riquezas deles. Então, o que eles preferiam fazer? Ficar lá fora também. O que isso tem a ver conosco e com tudo que o Senhor fala? Que muitas pessoas não conseguem, preferem não entrar na cidade santa, preferem não entrar no reino por causa das riquezas daqui. Você entende? Você entende? Então ele sabe que a porta é estreita, né? Que a Bíblia diz que a porta é estreita. Ele sabe que ele não vai levar nada dessa terra. Ele sabe que nós temos que ter o reino não só de semelhança, não só de aparência, mas quando ele pensa que o camelo dele está cheio de coisa, ele não quer. Ele prefere não entrar. É por isso que o Senhor fala que é mais fácil um camelo passar do que o rico entrar. Então, quer dizer que quem é rico não é salvo, que quem é rico não vai reinar? Queridos, não existe isso para o Senhor, amém? Não existe isso para o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, nem para rico, nem para pobre. Não pensa que Deus gosta só de pobre, porque não é verdade. Já falei para você uma situação que eu tive aqui, no púlpito. Vieram algumas pessoas visitar a igreja, e aí, né, pessoas, né, tal. Ah, seja bem-vindo em nome do Senhor, seja bem-vindo em nome do Senhor. E daí levantou, não sei se era mulher ou homem, não me lembra mais, mas bem simplesinho mesmo. E eu queria deixar aquela pessoa muito à vontade, né? Então eu falei, olha, vamos falar que é mulher, não lembro mais. Você é muito, para os outros não, seja bem-vindo em nome do Senhor, seja bem-vindo em nome do Senhor, não. Para aquela pessoa, você é muito bem-vindo neste lugar, é uma alegria ter você aqui, e fiz maior alvoroço, né, para deixar a pessoa à vontade. Aí quando eu vou para trás do púlpito, o Senhor falou, por que você fez isso? E eu falei para o Senhor, não, Senhor, porque eu queria deixar a pessoa à vontade, porque a pessoa, né,
é pobrezinha, é humilde, eu queria que ela sentisse a vontade. E o Senhor falou, você está fazendo diferença. Tanto aquele, estou dando, né? Estou resumindo. Tanto aquele que tem mais condições quanto que tem menos condições, todos são bem-vindos. Você não pode ter preferência porque você é pobre. Né? Às vezes a gente erra, queridos, assim, com boa intenção, né? Tudo bem que a palavra diz que quando a gente está com boa intenção, o Senhor dá uma quebrada no pecado. Sabia disso? Mas não vou falar sobre isso hoje, não. Mas não é demais ele falar que quando a gente faz realmente com a motivação certa e com a intenção certa, ele meio que desconsidera se der alguma coisa errada? Ai, gente, isso é maravilhoso. Bom, então, você entendeu em relação ao rico, queridos? Né? Então, não vai deixar um rico entrar aqui e você falar, mas ele não vai entrar no reino. Só eu. Ele é rico, mas ele não vai entrar no reino, não é nada disso. Amém? Mas é só para você entender o porquê a gente que não conhece, não estava lá, às vezes a gente não entende, mas aquelas pessoas entenderam quando o Senhor falou. As pessoas entenderam o que o Senhor estava falando, porque sabia que os comerciantes ficavam lá do lado de fora do templo olhando a bagagem, porque eles não iam entrar sem a bagagem. É claro, né, queridos, nem eu entraria se eu fosse comerciante. Mas aí que eu estou querendo dizer para você, é a semelhança, o Senhor está querendo ensinar. É uma ilustração. Então ele pega coisas que a gente conhece para falar como é, né? Não é que quer dizer que aquele mercadante lá não ia ser salvo porque ele tinha que entrar e deixar o camelo lá fora, não é? Vocês estão entendendo, né, queridos? Tá claro, né? Bom. Então diz assim, então essa parte aqui, e daí você vai ver a partir do verso 27, por isso que eu fiquei em dúvida entre Lucas e Mateus, mas eu queria que você passasse nela rapidinho. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Então, Mateus 6, 27. Mas a vós que me ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que o aborrecem, bendizei os que o maldizem, orai pelos que... Nossa, gente, eu vou ler mais devagar. Mas a vós que me ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Sabe o que é isso, né, gente? Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tiver a capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, faze-lhes vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Não é verdade, queridos? Estou no 32. No Mateus 6, 32. Ai, desculpa. Era no texto mesmo do Sermão da Montanha, mas o que eu quero dizer aqui, queridos? Na verdade, eu vou falar porque eu estou lendo isso, mas eu quero dar uma parada aqui. Uma pessoa me procurou, ela não é da igreja, né? Falando de um problema com o familiar dela e tal, e falou porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, porque a pessoa é aquilo, porque detonou a pessoa, né? Talvez a pessoa seja, né? Não sei, né? Mas... E foi nesse texto que o Senhor falou comigo, queridos... A Zélia é uma bênção para mim. Não, você é mesmo. Não, você é mesmo, mas estou dando um exemplo. A Zélia é uma bênção para mim. Tem algum mérito em mim se eu for uma bênção para ela? É fácil eu ser uma bênção para quem é bênção comigo. Não é? O difícil é ser uma bênção para quem não é bênção comigo. Você já pensou que até um assassino, até um estuprador, até um serial killer... Ah, é? Ah, não, é Lucas mesmo. Ah, gente, me perdoa. É Lucas. Obrigada. Vocês me amam, né? Do jeito que eu sou. Graças a Deus. Você entende, assim, que até um estuprador, um assassino, um serial killer, ele tem amigos. Tem ou não tem? Ele tem.
Às vezes eu fico olhando o povo preso na televisão, fico pensando nisso. Hã? Quem? Mas o Lula, né? Mas eu estou dizendo, queridos, o difícil é isso. Porque eu ser boa para quem é bom para mim, não tem mérito nenhum. Sabe, eu vou continuar lendo o que o Senhor fala. O Senhor fala assim, até os maus fazem isso. Você está entendendo? Até quem é ruim faz isso. Até o assassino, para quem ele tem amizade, ele é bom. Mas ele é assassino? Ele é. Né? Então, continua aqui. Se fizerem o bem aos que o fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestares àqueles que de quem esperar e tomar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para tornem a receber outro tanto. Nossa, gente, é demais, né? Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, então será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Ô glória! Porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Queridos, isso é o reino em nós. Amém? Se você olhar, e você sabe que depois do Sermão do Monte, que muitos discípulos foram embora, né? Que eles falaram que eles iam embora, que era uma pregação difícil demais para eles. E daí o Senhor olhou para os discípulos ali e falou, e para vocês também, vocês estão indo embora? Aí Pedro disse, não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas o que eu quero dizer, queridos, que a realidade do reino é dentro de nós. Amém? A semelhança do reino é a aparência de crente ou de cristão que nós fazemos. Quando todo mundo entra aqui por essa porta no domingo, todo mundo é crente, amém? Todo mundo não tem aparência de crente? Todo mundo não tem a semelhança? Todo mundo entra, está tocando louvor, a gente ergue as mãos, a gente oferta, a gente ouve a palavra, a gente cumprimenta o irmão no momento do momento conexão, a gente ceia junto, é tudo semelhança do reino. Mas quantas pessoas será que no nosso meio tem a realidade do reino dentro de si? Você está entendendo a diferença? Porque a realidade do reino é o Sermão do Monte. A realidade do reino é isso aqui. Então, às vezes, e essa faz toda a diferença para a salvação e reinar com Cristo, queridos. Porque só vai reinar com Cristo aqueles que tiverem a realidade do reino aqui. Não a semelhança, porque a semelhança nem genérico é. Você entende? Semelhante não adianta, queridos. Semelhante não é suficiente. Nós temos que ter a realidade do reino aqui. É aqui que nós temos que ter a realidade do reino. Então existe a semelhança do reino, existe a realidade do reino, e a realidade do reino é a salvação da alma. Amém, queridos? Você lembra dessa aula. A realidade do reino é essa realidade que nós vamos crescendo dia após dia, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Essa é a realidade do reino. Uma vez aconteceu uma situação na minha casa, na minha família, na minha casa não, na minha família, e eu fiquei muito brava com um dos meus irmãos, muito brava. Já contei aqui? Não? Fiquei muito brava, e daí você sabe, né? Aí, coitado dos pais que ouvem, né? Não, mas isso não está certo. Minha mãe me contou uma situação, eu falei, mas isso não está certo. Isso não está certo, porque isso não está certo, nananana. E eu não tenho problema não de falar para o irmão, porque eu falo, viu? Eu falo. Não pense que eu só fiquei falando para minha mãe, não. Já tinha falado para o irmão, já tinha discutido, porque era verdade mesmo, mas eu estava pilhada com aquela história.
E eu reclamava, porque isso é um absurdo. Minha mãe não podia abrir a boca que eu falava, porque isso é um absurdo. Aí um dia, eu toda espiritual, aí eu vou orar. Deixa eu ver, se eu achar, deixa eu ver se eu acho aqui. Só para você ver a minha vida como é, queridos. Deixa eu ver se está aqui. Não. Deixa eu ver. E aí eu fui orar ao Senhor, eu falei para o Senhor, Senhor, fala para mim, né? Que pena. Mas depois eu procuro, acho, para te falar. Aí eu fui orar, toda espiritual, toda mulher de Deus. Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Eu tenho feito algo que tem te desagradado. Fala para mim, Senhor, porque eu vou deixar de fazer. E tá. Tem algo, Senhor, que eu tenho feito. Mas eu estava achando assim, que se tivesse era uma coisinha assim, pouca, né? Senhor e tal. Você acredita, queridos, que eu abro a palavra do Senhor e está escrito assim, porque você fala mal do teu irmão, filho da tua mãe? Gente, diante de Jesus, eu olhei, eu comecei a chorar, eu falei, eu não posso nem falar mal do meu irmão. Você acredita, queridos? Eu falo, Senhor, o Senhor realmente estava ouvindo a minha oração. E daí eu morro de vergonha, daí eu fico roxa de vergonha. E eu falei, é verdade, Senhor, é verdade. Então, queridos, a realidade do reino é outros 500. Amém? A realidade do reino é aqui. É por isso que não dá para saber do lado de fora. Nós vamos ver os frutos, né? É claro, né? Que uma árvore, ela começa a se manifestar, ela começa a frutificar, você começa a ver, né? Você começa a ver o tamanho da árvore, você começa a ver como ela é frondosa, você começa a ver a quantidade de raízes, você começa a ver o fruto, se é o fruto mesmo ou não. Você sabe que teve um irmão, oh meu Deus, tem que falar rápido. Você sabe que teve um irmão que um dia teve um sonho não, uma visão. Nós estávamos aqui na igreja orando e ele teve a seguinte visão. Que visão é mais preocupante do que sonho, amém, queridos? Porque sonho você pode dar uma, né? Você pode estar com a cabeça cheia, você pode ter comido uma feijoada antes de dormir e sonhar alguma coisa, né? Mas visão é diferente. Aí ele sonhou uma árvore grande, só que os frutos eram tudo pimenta. Na reunião de oração ele veio me falar, mas aí eu falei, pimenta e tal, e daí a gente estava aqui orando, daí o Senhor me falou. Representando a igreja, né? Só que os frutos, ao invés de ser frutos de delícias, né? Porque eu não sei você, queridos, mas eu como uma fruta, eu fico olhando, como o Senhor fez isso? Não, gente, não é? Você abre uma maçã, como pode, querido, você ter aquela textura por dentro? A banana, o abacate, como pode? Como diz minha mãe, sai tudo da mesma terra, cada um de uma cor. Ela fala... Ela fala, gente, como que pode sair tudo da mesma terra, cada um de uma cor? É a semente, mas ela quer dizer assim, se alimenta da mesma coisa, é demais, né? E o fruto é uma coisa deliciosa, né? O morango, como pode, né, queridos? É demais. E daí, o Senhor me disse que aquela árvore era para estar carregada de frutos saborosos, mas estava carregada de pimentas. Que era assim que estava a igreja do Senhor. Por quê? Porque não tinha a realidade do reino. Tinha a semelhança do reino, mas não tinha a realidade do reino. Se nós queremos reinar com Cristo, queridos, nós temos que ter a realidade do reino. E para ter a realidade do reino, a gente não pode andar de acordo com o nosso nariz. A gente não pode fazer o que a gente quer, o que a gente acha. A gente tem que fazer o que a palavra do Senhor diz. Doa
em quem doer, se seu olho te faz pecar, arranca. Não é isso que a Bíblia diz? Que é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com tudo. É isso que a palavra do Senhor diz. E aí, então tem a aparência do reino, que você já entendeu, a realidade do reino, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o reino está em nós. Só que nós só vamos provar que nós fazemos parte deste reino se nós obedecermos. Amém, queridos? Nós somos introduzidos no reino, o reino é introduzido em nós, mas só através da obediência que nós vamos mostrar se o reino realmente é uma realidade em nós. O reino tem que ser uma realidade em nós. Amém? Bom, e a manifestação do reino. Então, o que é a manifestação do reino? A manifestação do reino é o reino milenar. Então, tudo que você vir na palavra do Senhor em relação ao reino de Deus e ao reino dos céus, e você pode começar a fazer isso agora, né? Não agora. Agora, né? Que você já sabe. Quando você for ler, e você ler o reino de Deus, o reino dos céus, tente identificar de que reino está falando. Se está falando da semelhança do reino, se está falando da realidade do reino, ou se está falando da manifestação do reino. E coloque lá na frente da sua Bíblia. Eu escrevo na minha Bíblia, né? Muito, né? Não sei você. Então, a aparência do reino. Não, já falamos a aparência do reino. Abra em Mateus 22, eu acho que dá tempo. Ai, tomara que dê tempo. Vamos lá. Então, queridos, enquanto você abre aí, Mateus 22, nós temos que gastar a nossa vida na realidade do reino. Nós temos que gastar. Você sabe, você se lembra, né, o que diz Gênesis 8, né? Deixa aberto aí Mateus 22, eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 8. 8? Gênesis 8. 8, 22. Eu vou rapidinho, tá, queridos? Para ver se eu consigo falar. Vamos ver se eu consigo. Gênesis 8. Você já conhece, 8, 22. Então, depois do dilúvio, o Senhor está dizendo: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ok? Então, o Senhor está dizendo que essas coisas sempre vão existir. Mas eu quero falar da semeadura e ceifa, ok? Então eu queria que você fosse lá para Mateus, onde você está. Deixa o 22 aí, mas vai para Mateus 16. (16, 24). Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, segundo as suas obras. Em verdade vos digo... Bom, deixa isso para lá, que isso aqui é outro assunto. Não, é o mesmo assunto, mas é muito complexo. Vamos deixar isso para lá. Então, queridos, veja só. O Senhor está dizendo: se você quer vir após mim, você tem que perder a sua vida para ganhá-la. O que ele está querendo dizer? Você tem que perder a sua vida nesta terra para ganhar a sua vida no reino. Você precisa acordar domingo de manhã e vir para a escola de ministérios do que ficar em casa dormindo. Queridos, eu quero dizer para você, porque eu creio isso diante do Senhor Jesus, eu creio isso.
que não exista nada que nós façamos por causa da palavra do Senhor, que não exista uma recompensa. Eu creio. Eu creio. Porque Ele é um Deus galardoador. É isso que a palavra do Senhor diz. É gostoso dormir com chuva ou não é? Também gosto. Mas você está aqui. Queridos, existe uma diferença. Existe uma recompensa. Por que eu li em relação a semeadura e ceifa? Porque para você ganhar a sua vida no milênio, você tem que semear a sua vida aqui. Você está entendendo? Nós semeamos a nossa vida aqui, e então nós ganhamos a vida do milênio. Não estamos falando da condenação eterna e de salvação eterna, amém, queridos? Não estamos falando disso. Nós estamos falando de reino. De reino. Então, quando nós semeamos aqui, queridos, tudo que nós fazemos aqui, tudo o que nós fazemos aqui por causa do Senhor, não por nossa causa. Se você faz alguma coisa na casa do Senhor por sua causa, então é só semelhança. Amém? Você está entendendo? A realidade é quando nós fazemos por causa do Senhor. Então, quando nós semeamos a nossa vida aqui, quando nós plantamos, quando nós perdemos a nossa vida aqui, e o que é perder a nossa vida aqui? Deixar de fazer muitas coisas que nós poderíamos por causa do Senhor, por causa da obra do Senhor, por causa do reino do Senhor. Então, a gente deixa de fazer essas coisas por causa do reino do Senhor. E então a gente ganha no reino de Deus, no reino milenar. Né? Bom, então, Mateus 22, agora já dá para você ir para lá. O quê? Fala do quê? Leia alto. Romanos 2,6. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade ou bendita iniquidade. Tribulação ou angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Primeiramente do judeu, também do grego. Mas glória, honra, paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois com Deus não há acepção de pessoas. Amém. É que esse texto é bem complexo, a gente não vai falar dele, né? Mas, amém. E vai julgar mesmo, queridos. E graças a Deus por isso, né? Mateus 22. Mateus 22. Deixa eu ver até onde eu consigo ir aqui. Tá. Mateus 22, do 1 ao 14. Deixa eu ver se eu consigo dar uma resumida aqui. Eu vou dar uma resumida. Queridos, essa parábola é a parábola das bodas. Amém? Então é a parábola que vai falar que aquele senhor... Não, eu vou ler, vai. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. De quem está falando, queridos? Está falando de Deus Pai e de Jesus. Amém? As bodas do Cordeiro, enfim. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou a boda dos seus filhos. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. De quem está falando, queridos? Dos judeus. Né? Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Queridos, eu não vou entrar nesses pormenores, mas você sabe que 70 anos depois da morte de Jesus, aconteceu isso em Israel, né? A cidade foi queimada, enfim. Bom, vamos lá.
8. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrares. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Queridos, eu não vou fazer isso correndo, não. Eu vou continuar, já faltam 2 minutos. O que eu vou falar em 2 minutos, né? Não consigo. Mas a gente parou aqui e na semana que vem a gente finaliza essa aula e começa as outras, porque na verdade é uma sequência. A gente vai começar a falar das parábolas, né? E eu quero falar mais minuciosamente em relação a essas parábolas. Então, só para você ir com um gostinho na boca, essa parábola vai falar de todos, essa palavra vai falar dos judeus, essa palavra vai falar dos gentios, essa palavra vai falar da igreja que entrou para bodas do Cordeiro e vai falar de quem não entrou. E daí nós vamos entender quando ele fala de vestes nupciais. Então, não quero fazer isso correndo, mas é só para você saber do que a gente vai tratar, tá bom? Queria que você ficasse em pé. Alguém